Hoje estamos começando uma nova série intitulada Favor. Favor. E hoje eu quero falar especificamente sobre graça versus lei. Olha esse versículo da palavra de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. A Bíblia mostra que Deus tem derramado sua graça, seu favor sobre toda a humanidade. O problema é que alguns não têm recebido essa graça. Estão recebendo em vão. Essa graça está vindo, mas está em vão. Outros estão sabendo como receber o favor de Deus sobre a vida deles. Eu lembro uma época da minha vida que, apesar de já ser convertido, já estar seguindo Jesus e procurando seguir Jesus de todo o meu coração, mas eu vivia debaixo de uma nuvem de condenação. Parece que tudo que eu fazia para Deus não era suficiente. Parece que sempre eu estava pedindo perdão de Deus. Me perdoe, Deus, me perdoe, me perdoe. E eu vivia debaixo de uma nuvem de condenação. Era uma religiosidade. Na realidade, eu estava na era da graça, mas ainda vivendo debaixo da lei. E eu lembro quando eu comecei a ter revelação da palavra de Deus, através de estudar a palavra e ouvir a palavra, ouvir pregações de outros homens de Deus e também de estudar a palavra de Deus em casa. Na realidade, eu estava na faculdade teológica na época e eu estava muitas vezes no meu tempo a sós com Deus estudando a Bíblia e eu comecei a ter revelação mais profunda da graça de Deus. Eu comecei a ter revelação mais profunda desses princípios que eu vou estar compartilhando com vocês. Minha vida mudou. Eu comecei a viver tão vitoriosamente como cristão. E tão cheio de alegria, tão cheio de vitória. E um dia eu me toquei que eu não estava, nunca mais eu tinha sentido culpado. Nunca mais eu tinha sentido condenado. E quase que eu senti culpado por não sentir culpado. Porque a sensação era tão transformadora, tão diferente, tão leve. Em contraste, eu lembro lá em Santarém, quando um casal de empresários converteram, entregaram a vida para Jesus, uma senhora que não era convertida, mas era irmã, né, desse empresário, ela, conversando com minha esposa, ela falou assim: foi muito bom que eles se engajaram na igreja. Ele estava precisando muito, eu traía muito a esposa, fazia tudo de errado. Ele precisava muito. Então, ela não viu a necessidade de que ela também precisava de Jesus. Por isso que a Bíblia fala que para quem não entregou a vida a Jesus, num certo sentido, a lei deve ser pregada para eles. Por quê? A pessoa só entende a importância de receber a graça de Deus uma vez que ela entende que ela é pecadora. Enquanto ela pensa, não, eu não preciso, os outros que precisam, esses caras que estão nas drogas, esses caras que estão tudo adulterando, cometendo pecados, eles precisam de Deus. Mas eu já tenho Deus, eu não preciso de conversão, porque eu estou tudo bem, Jesus encontrou com um homem desse, uma época. Esse homem, esse era um yapi, né? Um cara, talvez, que era, hoje em dia ele seria um executivo, talvez, da Google, um cara muito rico. E ele era muito religioso, cumpria muito bem, tudo certinho. E ele falou: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou: você conhece os mandamentos? Ele falou: conheço os mandamentos. Todos esses mandamentos eu tenho guardado. Eu não estou traindo minha esposa, eu estou fazendo tudo certo. Eu sou um cara... Então ele pensou que Jesus ia falar: então você vai receber a vida eterna. E Jesus falou assim: você ainda está faltando muito. Você ainda está faltando muito. Por quê? Ele tinha que entender
que ele era um pecador. Então, muitas vezes a pessoa, se ela não entende que ela é pecadora, ela nem sabe apreciar a graça de Deus. Ela tem que primeiramente estar debaixo da condenação da lei, para ela poder entender que ela é pecadora e precisa da graça de Deus. É interessante isso. Agora, uma coisa que é muito clara na palavra de Deus é que a lei de Deus não consegue unir o ser humano a Deus. Pastor, mas a lei não é de Deus? É verdade. Mas ela não consegue unir o ser humano a Deus. E nós vemos pela Bíblia que ela nem foi dada com esse propósito, para unir o ser humano a Deus. Pastor, eu pensava que a própria Bíblia fala na lei do Velho Testamento que quem realmente cumprir fielmente toda a lei de Deus, ele se une a Deus. Não é isso que é religião? Religião vem do latim religare, religar o homem com Deus. Então eu cumprindo com a lei de Deus, eu vou poder me religar com Deus. É verdade, se você conseguisse cumprir com a lei de Deus, você ia conseguir se religar com Deus. Só que nenhum ser humano nunca conseguiu. Nunca conseguiu. E aí nós vemos que Deus colocou a sua lei para mostrar para o ser humano que ele não consegue. Que ele precisa da graça de Deus. Olha só em Romanos 3, 19 a 20 o que ele diz. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Por isso que a Bíblia fala que você deve, num certo sentido, pregar a lei para pessoas que ainda não converteram, porque elas têm que entender que elas são pecadoras, que elas precisam da graça de Deus. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 3:20. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Porque ninguém deu conta de obedecer a lei, entendeu? Então a lei ajuda a pessoa a ver que ela está condenada, que ela está culpada diante de Deus, porque ela não conseguiu cumprir com a lei de Deus. Então, qual é o papel da lei? O papel da lei é ajudar a pessoa a entender que ela precisa da graça de Deus, que ela precisa do perdão de Deus, que ela está debaixo de condenação, não porque Deus é um Deus cruel, Deus é um Deus de amor, mas porque ela quebrou a lei de Deus, ela quebrou os princípios de Deus. A Bíblia fala em Gálatas 2:21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então ninguém dá conta de se unir com Deus através da lei. Agora, eis o grande dilema, a lei permanece. Pastor, nós estamos no Novo Testamento, nós não estamos mais no Velho Testamento, nós estamos debaixo da graça, não debaixo da lei. Só que no Novo Testamento, olha o que Jesus disse, Mateus 5, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Eu não vim para revogar. Eu não vim para acabar com a lei e os profetas. Jesus está dizendo isso. Mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Meu Deus, até que os céus e a terra passem. Os céus e a terra não permanecem até hoje? Você não está aqui na terra? Ele falou, até que os céus e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, a lei permanece. E agora? O nosso dilema. Estamos debaixo da lei ou não estamos? A lei permanece. E aqui que está uma explicação fantástica que a própria Bíblia dá. É muito linda essa explicação. Muito linda. Olha o que ele diz em Romanos 7. Vamos ler e nós vamos estudar juntos. Olha o que ele diz. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva.
Tá? Então, enquanto você está vivo, diz a Bíblia, a lei tem domínio sobre você. Tá? Aí ele vai dar um exemplo agora, ele vai dar uma ilustração. Tá? Qual a ilustração que ele vai dar? Olha assim, por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera, se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Tá? Então, se ele estiver vivo ainda, e ela tiver qualquer situação, né, relação com outro homem, ela vai ser considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre para a lei e não será adúltera se casar com outro homem. Agora, olha aqui para mim. Aqui está o dilema. Nós estávamos casados com a lei. E a lei não vai morrer. E agora? A lei não vai morrer. A lei não vai morrer. E nós estávamos casados com a lei. Nós não podemos agora falar, não, vou divorciar da lei e casar com Jesus, com a graça. Não, nós estávamos casados com a lei. Só podíamos ser livres da lei, parece, se a lei morresse, mas a lei não vai morrer. Aqui que está a boa notícia, a lei não morreu, mas nós morremos. A Bíblia fala que quando Jesus foi crucificado na cruz, no mundo espiritual, eu e você morremos juntamente com ele. Então nós morremos. E pelo fato da gente ter morrido, então acabou nosso casamento com a lei. Acabou. E agora que ressuscitamos em Cristo, nós não estamos mais, agora estamos livres para casar com outro, que é com a graça. Você está entendendo? Então, a lei não morreu, mas nós morremos. Nós morremos. É isso que ele está dizendo aqui. Ele fala assim, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei. Ai, que alívio. Diga, eu morri para a lei. Me livrei da lei. Amém? Morremos para a lei, por meio do corpo de Cristo. Então, quando Jesus morreu, ele pegou toda a humanidade, desde Adão até o último ser humano que ainda vai nascer, e ele colocou dentro dele e disse, todos vão morrer agora pelos seus pecados e vão ser castigados pelos seus pecados em mim. E ele foi castigado pelos pecados de todo mundo. E nós morremos juntamente com ele. E toda a lei já foi paga, já foi cumprida. Lembra que Jesus falou, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir com a lei? A lei falava, a alma que pecar, essa morrerá. Todos já morreram em Cristo, todos já foram castigados em Cristo por todos os pecados. Todos os pecados já foram totalmente tomados e levados por Jesus na cruz. Uau! Então, olha o que ele diz. Vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro. Ele falou, agora para vocês poderem casar com outro. Pertençam a outro. Quem é esse outro? Ele explica aí, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei. Aleluia! Diga, sou livre da lei. Pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Agora, eu pergunto, podemos ser justos diante de Deus? Não responda em voz alta, mas só dentro de você mesmo. Podemos realmente ser justos. O que é ser justo? É ser perfeito, é ser íntegro, ser totalmente perfeito diante de Deus. Nós podemos ser justos, perfeitos, diante de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 3:10.
como está escrito, estava escrito lá na lei do Velho Testamento, não há justo nenhum sequer. Não há justo, não existe nenhum justo, ele disse, lá no Velho Testamento. Nenhum justo, nenhum sequer. Aí ele fala no versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Então, a lei serve para ajudar todo mundo a entender. Rapaz, eu não dou conta de cumprir a lei. Eu não dou conta. Você sabe que não teve nenhum ser humano, fora Jesus, que cumpriu a lei de Deus perfeitamente, que cumpriu os 10 mandamentos perfeitamente. Não tem ninguém que obedeceu completamente os 10 mandamentos. A Bíblia fala que se um homem, por exemplo, olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Enfim, a Bíblia fala que se você odiar o seu irmão, você já é um assassino. Enfim, ninguém obedeceu a lei verdadeiramente, só Jesus. Então nós sabemos, versículo 19, que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale, todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, diga mais agora, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou. Deus, sem a lei, fez uma forma para que todos os seres humanos puderem ser feitos justos, se eles receberem isso que ele fez. Toda a justiça de Deus, todos podem se tornar perfeitos na presença de Deus. Deus fez uma forma, agora sem a lei, versículo 21, agora sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. O que ele está querendo dizer quando ele fala sendo testemunhada? Ele está dizendo, no Velho Testamento, que a lei e os profetas, era o Velho Testamento. O Velho Testamento previa, profetizava que um dia viria a justiça de Deus, a perfeição de Deus sobre os seres humanos. Isso era profetizado pela lei e os profetas. Isso que ele está dizendo, profetizado pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Ele está falando que quando você entrega a sua vida totalmente a Jesus e nasce de novo, você é feito justo, 100%, você é feito na própria justiça de Deus, na perfeição de Deus, não pelos seus méritos, mas por aquilo que Jesus fez por você na cruz. Você é feito na própria perfeição de Deus, para todos e sobre todos os que creem. Então, qual é o segredo para receber essa perfeição de Deus? É crer, é a fé. Olha só, na lei era assim, se você fizer a sua parte, se você obedecer tudo certo, aí Deus vai ser fiel. Deus vai ser fiel e vai poder abençoar você e poder trazer todo tipo de bênção sobre a sua vida. Então a fidelidade de Deus e a bênção de Deus era dependente na sua fidelidade. E tem pessoas ainda debaixo da lei que querem pregar isso. Até na realidade, a maioria dos evangélicos ainda não entenderam essa diferença entre a lei e a graça, ao ponto que eu até já vi, por exemplo, um decalque no carro. Deus é fiel. E você é? É errado esse decalque? Não é errado. Porém, ele está dando de entender. Se você não for fiel, se você não cumprir tudo aqui, aí Deus não vai poder abençoar a sua vida. Deus não vai poder abençoar. Você está entendendo? Isso é lei. Isso é lei. Agora, debaixo da lei, se eu fizer minha parte, Deus vai fazer a sua. Deus viu que ninguém dava conta de fazer sua parte. Ele falou, então vamos mudar esse negócio? Vamos pegar
alguém com letra A maiúscula, ele vai dar conta de fazer a parte dele. Quem é esse alguém? Jesus. E a nova aliança é diferente do que a velha, porque a velha era entre Deus e os homens. A lei tinha defeito, irmãos? Não. O defeito estava nos homens que não deram conta de cumprir a lei. Na nova aliança, não é feita entre nós e Deus. É feita entre Jesus e Deus. Aí nenhum dos dois vão falhar. Agora, não depende mais da minha fidelidade eu receber as bênçãos de Deus. Depende da fidelidade de Jesus. Uau! E eu não tenho que fazer nada? Só uma coisa. Só crer. Ter fé em Jesus. Ah, pastor, quer dizer que eu posso pecar do jeito que eu quiser? E aí eu vou receber as bênçãos? Deixa eu explicar. Quando você entende que não é pelos seus esforços, pelas suas obras, pelos seus méritos, e você tem fé em Jesus e na fidelidade dele, escuta bem o que acontece. Sua vida é transformada. Sua vida é transformada. Aí você não quer mais pecar. Aí não é porque tem uma regra em cima de você. Não é porque tem um mandamento. Não pode, não pode. É porque você não quer mais. Porque você é transformado. Por muitos cristãos, mesmo estando debaixo da graça de Deus, legalmente, na prática estão debaixo da lei. Estão lá, não, eu vou conseguir. E quanto mais eles falam, eu vou conseguir, eles não conseguem. Eles não conseguem, porque estão debaixo da lei. No momento que você fala assim, não depende então da minha fidelidade, depende daquilo que Jesus já fez por mim. Eu tomo posse daquilo que Ele já fez por mim. Eu sou a justiça de Deus agora, pela fé, não pelos meus méritos, mas pelo sangue de Jesus. Eu já sou. E você declara, e fique declarando, eu sou a justiça de Deus. O pecado vai cair por terra. Você vai andar em vitória contra o pecado. Você está entendendo? Esse é o grande segredo. Agora tem cristãos que estão falando, não, eu vou procurar ser justo, eu vou procurar fazer tudo certinho para agradar a Deus. Eles estão salvos, porque eles entregaram a vida para Jesus, mas eles estão derrotados. Por quê? Porque estão vivendo debaixo da lei. Enquanto, quando você começa a entender, Ele já fez tudo por mim. Então eu não preciso fazer por merecer. Eu já sou a justiça de Deus. E você começa a declarar, eu sou a justiça de Deus. Eu tomo posse daquilo que Jesus já fez por mim. Eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu já morri para o pecado. Eu sou a justiça de Deus. Aí o pecado cai por terra. Aí os vícios caem por terra. Aí os hábitos maus caem por terra. Porque você está vivendo debaixo da graça. Ah, é tão libertador isso. É tão libertador isso. Você começa a viver outro nível de vida cristã. Eu diria que entre 95 e 98% dos cristãos não sabem isso que eu acabei de falar. Não estão praticando isso. Entregaram a vida para Jesus, estão salvos sim, mas estão vivendo debaixo da lei. Nuvem de condenação. E por isso que eles não conseguem vencer o pecado. Eles precisam primeiramente ter revelação que eles são a justiça de Deus. Aí eles vencem o pecado. Mas não, eles estão tentando vencer o pecado para se tornar justos. Aí eles não conseguem vencer. Quando aquela mulher que foi pego em adultério foi trazida diante de Jesus, e o que os religiosos falaram? A lei manda apedrejar. O que o Senhor diz, Jesus? Ele falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que dos mais velhos até o mais novo, eles foram lembrando. E aquela vez que eu adulterei escondido. E aquela vez que eu vi pornografia. Você acha que não tinha pornografia? Já tinha naquela época, desenhos, essas coisas. E aquela vez que eu fiz isso, e aquela vez que eu fiz aquilo. Aí um por um foi soltando as pedras e saindo. Quando Jesus levantou, porque ele estava desenhando na areia, e no Velho Testamento fala o que ele estava escrevendo.
Outro dia eu te conto, tá? Aí, ele levantou de escrever na areia e só estava ele e a mulher. Ele falou assim, mulher, ele era cearense, mulher, ninguém te condena, mulher? Ela disse, ninguém, Senhor. Olha só a palavra Senhor. Kyrios, dono da minha vida. Naquele momento, aquela mulher, ela era adúltera mesmo. Ela tinha traído o marido mesmo. Mas o que ela disse? Ninguém, Senhor. Mas a partir de... Quando ela disse Senhor, a palavra no grego escreve-se kurios, mas pronuncia-se Kyrios. Quer dizer, dono absoluto da minha vida. Ela estava dizendo, naquele momento ela está dizendo, eu estou entregando minha vida a Ti. Porque o Senhor sim é perfeito. O Senhor pode me matar agora pelos meus pecados, porque eu mereço mesmo. Eu entrego minha vida a Ti. De hoje em diante, Tu és o dono da minha vida. O que ele disse imediatamente? Olha, é o seguinte, você então esforça de hoje em diante para nunca mais pecar, tá? E se você conseguir nunca mais pecar, então você está perdoada e tudo vai dar certo na sua vida. Não. Primeira coisa que ele já disse, ele falou, eu também não te condeno. Pronto, você agora é a justiça de Deus. Perfeição de Deus, lavada pelo meu sangue que ainda vai ser derramado. Mas você sabia que a Bíblia fala que até os que foram salvos no Velho Testamento foram salvos por aquilo que Jesus fez na cruz depois. Eles tinham que olhar para o futuro, nós temos que olhar para trás, que Jesus já morreu por nós. Então, ele fala assim, eu também não te condeno. Agora você é a justiça de Deus. Aí ele disse, vai, não peques mais. Por quê? Agora ela é capacitada. O problema é que a gente não tem revelação da primeira frase. Eu também não te condeno. Se a gente tivesse revelação dessa frase, que não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia que diz isso, não existe mais condenação. Eu também não te condeno. Aí nós teríamos a força para praticar a segunda frase. Vai e não peques mais. Mas nós temos confundido as duas coisas. Nós temos falado, não, eu não vou pecar mais, eu não vou pecar mais. Para eu poder ouvir essa frase, não há condenação. Não, ele diz primeiro, não existe condenação. Você é perdoado, você é amado, você é transformado. E aí você toma posse dessa transformação e não peques mais, amém? Aí você tem a vitória para andar tem a força para andar em vitória e não pecar. Amém, queridos? É tão maravilhoso isso. Glória a Deus. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então, a justiça de Deus, a perfeição de Deus, vem sobre nós que obedecemos tudo certinho, é isso? Sim ou não? Vou repetir. A justiça de Deus vem sobre todos aqueles que obedecem tudo certinho, sim ou não? Não. Gente, é tão ridículo. É tão ridículo, crentes na igreja que ficam com olhar crítico. Olha, aquele irmão não é tão perfeito naquela área. Aquela irmã fofoca demais. Ficam criticando outros dentro da igreja. Gente, nós todos, se fosse pelos nossos próprios méritos, nós todos merecemos o quê? Só o inferno. Mesmo depois de converter, admita que você já pecou muito. Já pecou muito, se fosse pelos seus méritos, meu irmão. Então não tem nem lógica eu ficar criticando o outro, quando eu só estou um Jesus de distância do inferno também. Eu só estou um Jesus de distância do inferno. Então, eu tenho que ser misericordioso quando eu penso tanto que eu já pisei na bola, depois de converter, e Deus teve misericórdia e graça sobre a minha vida, eu parei de ser hipócrita e ficar criticando e olhando os outros com maus olhos. Quantas vezes alguém que não conseguia vencer pecado, mas eu fiquei falando para ele, você é a justiça de Deus, você vai ser um grande homem de Deus, eu já te vejo. E aquela pessoa então conseguiu vencer o pecado. Você está entendendo? Começa a dizer isso sobre você, começa a dizer sobre seu irmão.
Para de olhar com maus olhos da lei. Tem muito fariseu em nosso meio, olhando com os olhos da lei. Pela fé não tem nenhum fariseu, nenhuma fariseia aqui. Amém? Olhe para o seu vizinho e fala assim: me olhe com os olhos da justiça de Deus. Amém? Diga agora em voz alta. Diga: eu sou a justiça de Deus. Yes. Eu sou a justiça de Deus. Diga de novo: eu sou a justiça de Deus. Agora diga: na medida que eu vou tomando posse da justiça de Deus, que eu sou, essa realidade vai materializar na minha vida. Uau! Nenhum cristão verdadeiro, ele quer procurar desculpa para pecar. Ele não quer pecar. Ele quer ficar longe do pecado, porque ele é apaixonado por Jesus. E ele tem uma nova natureza. Por isso que ele toma posse dessa nova natureza e fica declarando essa nova natureza. Aí sim, ela vai se materializar na vida dele. Por isso, desculpa, gente. Por isso que ele diz aqui: é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos. Uau, 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 uau. Diga: para todos, sobre todos os que creem. Não é os que obedecem, é os que creem. É sobre os que creem. Quando você crê, aí sim você vai obedecer. Mas tem muita gente querendo obedecer primeiro para depois crer. Não vai dar certo. Você tem que primeiro crer essa realidade. Aí sim você vai ter força para obedecer. Deus quer que a gente obedeça? Claro que Deus quer que a gente obedeça. Mas esse não é o segredo para você andar em vitória. O segredo para você andar em vitória é crendo naquilo que Ele já fez por você. Crendo que você já é a justiça de Deus. Aí sim, essa realidade vai materializar na sua vida. Vocês estão entendendo? Isso é muito profundo, gente. Quando você começa a entender isso aí, a sua vida muda. A sua vida muda. Olha o que ele diz: porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantas vezes nós já ouvimos esse versículo só para trazer condenação? Todo mundo é pecador, todo mundo é pecador, todo mundo é pecador. Amém, é verdade, todo mundo é pecador. Mas olha o contexto em que esse versículo está escrito. Ele diz: porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados. Justificado quer dizer feito justo. Sendo feito justo gratuitamente, por sua graça, por sua graça, por sua graça, você foi feito justo gratuitamente, gratuitamente, gratuitamente. Uau, uau, vocês perderam uma boa oportunidade de dar uma forte salva de palmas, de gritar, de glorificar a Deus. Diga: eu fui feito justo, gratuitamente, pela sua graça. Porque todos já pecaram, então todos são justificados não pelos seus méritos. É quando você entrega a sua vida a Jesus gratuitamente. Você é feito justo, não pelos seus méritos. Pastor Eibe, mas eu fui feito justo, não pelos meus méritos. Tá certo. Mas depois de converter, eu pisei na bola. E aí? Você arrependeu? Você aplicou fé no sangue de Jesus? A Bíblia fala que aquele sangue te mantém perfeito 24 horas por dia. Uau! Então, você pisou na bola? Arrepende e fala assim: Senhor, eu pequei, mas obrigado porque o seu sangue me mantém perfeito e eu tomo posse, eu sou a justiça de Deus. Aí você vai vencer o pecado. Agora, se você fala: eu sou tão horrível, mas eu vou conseguir vencer, eu vou vencer. Você está dependendo da sua própria justiça. Eu vou, você vai ver, eu vou vencer. Você não vai não, cara. Você não vai não. Você tem que falar assim: eu já morri. Eu morri para o pecado, eu morri para os meus próprios. Eu agora sou a justiça de Deus. Em Cristo não vou vencer o pecado. Eu já venci, já morri para o pecado. Eu sou uma nova criatura. Vocês estão entendendo a diferença entre a lei e a graça? Uau!
Agora olha o que ele diz, Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. É pela fé, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Agora olha Gálatas 3, 21 a 25. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato o precedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Diga, aos que creem. É só crer, meu irmão. É só crer. Agora não depende mais de você fazer tudo certinho, da sua fidelidade. Depende da sua fé viva. Aí sim você é transformado. Aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Então, qual era o guardião? A lei. Ele fala, você não está mais subordinado à lei. Então, aqui que eu gosto de enfatizar, a grande troca que aconteceu na cruz do Calvário. A grande troca. Existe uma grande troca que aconteceu lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, que era Jesus, ele, o Pai, o fez pecado. Ele fez o seu próprio Filho, Jesus, o próprio pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a perfeição de Deus. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele não só levou seus pecados, ele foi feito o próprio pecado. Ele foi feito o próprio pecado. E você foi feito a própria perfeição de Deus. Olha só. Me diga uma coisa. Quando você era um pecador e você fazia alguma coisa boa e correta, aquilo te fazia parar de ser um pecador só porque você fez uma coisa boa? Não. Agora que você é a justiça de Deus, a perfeição de Deus, só porque você peca, não quer dizer que agora você deixou de ser a perfeição de Deus. Porque você tem uma nova natureza. Você não tem a natureza mais de pecado. Você é a própria justiça de Deus. Entendeu? Agora, na medida que você vai declarando e crendo e falando isso, aí o pecado não tem mais domínio sobre você. Você morre totalmente para o pecado. O segredo é você tomar posse dessa realidade. Então, o segredo não é o comportamento certo, é a fé certa, é a crença certa naquilo que Jesus já fez por você, e você toma posse dessa realidade. É muito profundo isso. É muito profundo. Isso que transforma a vida da pessoa. Por isso que ele fala, Romanos 5,17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem abundância da graça, diga abundância da graça, e o dom da justiça, diga dom da justiça. O que é dom? É presente. Você recebeu como presente, você não fez nada por merecer. O presente da perfeição de Deus, da justiça. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Essa palavra no grego, reinarão, quer dizer exercitar poder real. Ser rei, reinar, exercer a mais alta influência. Ele fala aqui, quando você começa a tomar posse da justiça de Deus que você é em Cristo, você vai reinar nessa vida, sobre as circunstâncias. Você vai ser uma pessoa que vive por cima e não por baixo. É uma pessoa vitoriosa sobre as circunstâncias. Porque Ele te deu o presente da justiça de Deus.
É por isso que ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Agora, esse texto aqui é tão profundo, não vai ter tempo para eu aprofundar hoje. Mas domingo que vem, eu estou olhando com tanta expectativa domingo que vem, porque domingo que vem eu vou aprofundar mais nesse texto. Ele é avassalador, ele é poderoso, tá? Agora, lembra o primeiro versículo que eu li? O primeiro versículo que eu li nessa mensagem, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos aqui, vocês não recebam em vão a graça de Deus. Olha o contexto desse versículo, olha o versículo que vem bem antes. No original não tinha separação de capítulos. Então o versículo que vem bem antes é o último versículo do outro capítulo. Ele fala assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a própria justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Ele está falando, você agora foi feito através daquilo que Jesus fez por você, a própria justiça de Deus. Ele falou, não receba isso em vão. Não receba em vão aquilo que Jesus já fez por você. Eu estava ouvindo um homem de Deus, ele falando, eu achei tão lindo. Ele falou o seguinte, que ele pregava assim antes. Olha, se você hoje está doente, está com um problema na sua vida, você tem que entender, não tem nada errado com Deus. Deus é o mesmo que cura e sempre curou e sempre fez milagre. Não tem nada errado com a palavra é a mesma, as promessas são as mesmas, que sempre trazem a cura e o milagre. Não tem nada errado com Deus, não tem nada errado com a palavra. Se tem alguma coisa errada, coisa errada está com você. E ele só trazia mais e mais condenação nas pessoas. E Deus falou assim para ele, meu filho, você está desqualificando o meu povo. E quando ele entendeu essa realidade, ele mudou e começou a pregar assim, não tem nada errado com Deus, não tem nada errado com sua palavra, e em Cristo Jesus, você agora, a justiça de Deus, não tem nada errado com você, pela sua fé viva naquilo que Ele fez. Então, agora você pode tomar posse de tudo que é seu. Receba a sua cura, receba o seu milagre, receba a sua vitória. Uau! Você está entendendo a diferença? É igual o cara que chegou lá assim, os pais sofrendo horrivelmente. Rapaz, isso me traz um ódio contra esses fariseus da era moderna. Profeta evangélico, eu discerno que sua criança morreu porque tem pecado na sua vida. Em vez de falar, o diabo é sujo, o diabo que vem para roubar, matar e destruir, tem pecado na sua vida. Me dá vontade de ministrar para ele um ministério quíntuplo. Ó. Brincadeira. Mas que profeta, que coisa horrível. São pessoas que se dizem líderes cristãos, mas não entendem nada sobre a graça. Ainda estão na época da lei. Ainda estão na lei. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você vem com a graça, tudo é diferente. Chegou um leproso e se aproximou de Jesus. Lembra do leproso que se aproximou de Jesus? Ele falou, Senhor, se tu queres, tu podes me curar. O que Jesus fez? A lei mandava ficar longe do leproso. Jesus tocou no leproso. Talvez estava escorrendo pus, tudo cheio de... E Jesus põe a mão. Ele disse, eu quero, fica limpo. E na mesma hora foi curado, a pele dele ficou como de uma criança. Deixa eu falar uma coisa, a lei diz, fica longe desses leprosos, senão vai pegar em você. A graça diz, se você chegar perto de mim, você vai ficar curado. Eu tenho a graça e a graça vai transformar a sua vida, vai transformar a sua família. Eu quero, é igual o apóstolo Pedro disse, para aquele homem que estava com deficiência nas pernas e nunca tinha andado em toda a sua vida. Pedro disse, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos, nós te damos em nome de Jesus, levante e anda.
O que nós temos, nós te damos. E eu quero dizer para você, hoje eu declaro perdão de pecados na sua vida. Eu declaro cura, eu declaro salvação, eu declaro transformação. Eu declaro. Sabe por quê? Porque você não vai receber em vão a graça de Deus. Você não vai receber em vão a graça de Deus. Vamos mostrar aquele versículo de novo. Esse aí. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos que vocês não recebam em vão. Diga, eu não vou receber em vão a graça de Deus. Agora nós vamos aprofundar nessa série mais, nesse favor de Deus, nessa graça de Deus. Quanto mais você tiver fé nessa graça, nesse favor, sua vida é mudada. Eu não estou falando daquela graça falsa que transforma em libertinagem, que dá como desculpa. Estou debaixo da graça, então eu vou pecar à vontade. Isso não é graça de verdade. A graça de verdade de Deus nunca causa esse tipo de reação. A graça de verdade causa reação de transformação. Deixa eu só terminar com 2 testemunhos lindos aqui. Nós tivemos uma situação tão bonita lá em Fortaleza. Uma vez um empresário que não era cristão foi para a igreja lá em Fortaleza. Eu era o pastor da igreja, eu estava viajando. Eu vi até pedido o pastor Sabá para trazer a mensagem aquele dia, enquanto eu estava viajando. E ele que pregou. Ele era o pastor lá em Boa Vista. Esse empresário foi porque um outro empresário que era da nossa igreja falou assim, vamos visitar uma comunidade hoje. Ele pensou que era tipo assim uma comunidade carente, onde eles iam ajudar os pobres. E esse empresário, querendo ser tudo certinho, né? Ele falou, tá, vamos fazer. E foi. Aí que chegou lá, é uma igreja? É uma igreja. É uma igreja. Ah, tá. Mas aí ouviu a palavra, e aquele dia ele entregou a vida a Jesus. Ele parecia tão certinho, ele tinha ganho prêmios, né? Prêmios nas empresas, aí ele era empresário bem sucedido. Mas o que muitos não podiam saber é que ele estava com problemas com drogas de classe alta. Ele estava maconhinha, ele estava também traindo a esposa. A esposa, apesar de ser uma odontóloga muito bem-sucedida, deprimida. O casamento deles ia acabar, talvez. Ele falou que com certeza ia acabar do jeito que estava indo. E aquele dia ele teve um encontro com Deus. A vida dele toda mudou. Hoje é um homem de Deus, o nome dele é Hermes Monteiro. Continua sendo um grande empresário. Ele é um master coach. Aí está com a esposa Paula, doutora Paula. Esse casal é fenomenal. Aí está com o pastor dele, que o ama muito. Que o Elielson disse, o pastor Elielson disse assim, ele é muito bonito, então vou aumentar o seu salário. Aqui a família dele. E é um master coach, é um homem de Deus, um homem de sucesso. Ontem eu estava comunicando com ele, falei, posso contar seu testemunho? Ele falou, poxa, eu sinto honrado, meu pastor. Minha vida mudou. Ele tem tido tanto sucesso, tanta vitória, tanta transformação. Eu lembro de uma outra situação lá em Fortaleza. Lá no bairro popular, na comunidade carente, eu comecei a evangelizar. Encontrei um rapaz que todo mundo falava, ele vai morrer. O colega dele já morreu. Os dois só viviam bebendo e tomando drogas. E um já morreu. O fígado espocou totalmente. Assim, estourou. Morreu. Ele falou, esse aqui tá para morrer também. Mas ele fez uma decisão. Entregou a vida a Jesus. Só que ele não conseguia vencer as drogas, o álcool. Eu falava para ele, você tem que crer que aquilo que Jesus já fez por você é uma realidade. E eu já declaro essa realidade na sua vida. Você é um homem de Deus. Eu lembro uma vez que eu cheguei lá à noite, na comunidade carente. Ele estava numa roda de pagode, tocando e cantando. Eu cheguei,
ele pensou que eu não ia ouvir, mas eu ouvi de longe. Ele falou para os outros: sujou. Que eu chegava e falava: você é um homem de Deus. Eu te vejo um grande homem de Deus. E ele chorando uma vez falou assim: pastor, o que eu faço? Eu falei: fica indo para a igreja. Ele falou: mesmo bêbado, vai para a igreja. Dedique a sua vida, vai ouvindo a palavra, porque você vai tomar posse da justiça de Deus, que você já é em Cristo Jesus, porque você já entregou a vida a Jesus. Não entregou? Eu entreguei, então você é a justiça de Deus. Uma vez ele chegou lá no condomínio onde eu morava. Aí ligaram lá: Marcelo, que está querendo falar com você. Minha esposa falou: amor, se você ficar deixando esses bêbados e drogados entrar aqui no condomínio, o pessoal do condomínio vai brigar com você. Eu falei: ele não vai entrar. Era uma noite. Eu falei: eu que vou sair. E eu saí do condomínio, sentei lá na calçada com ele. Fiquei falando palavra de fé, de vitória para ele. Uma vez minha esposa vinha lá do bairro carente, onde nós estávamos evangelizando. Ela disse: amor, passei na frente da barraca do Marcelo. Eu vi no mundo espiritual uma nuvem preta. Não sei o que é, amor, mas eu temo pela vida do Marcelo. Eu falei: eu vou lá agora. Vou lá agora. Tirei o relógio, tirei a carteira. Sempre eu fazia assim, quando entrava no bairro popular. E eu fui lá. Bati palma: Marcelo, ninguém atendeu. Então eu fui lá dentro. Sabe onde ele estava? Ele estava no tamborete, estava com a corda amarrada, já tinha feito o laço, e estava naquele momento colocando para pular e se enforcar. Se eu tivesse chego lá, talvez 5 minutos mais tarde, ele já estaria morto, talvez. 5 minutos mais tarde. Eu peguei, subi lá, falei: para com isso. Desci, peguei a corda, levei para casa de um outro irmão lá no bairro. Falei: não desça a corda para o Marcelo, até ele está ali totalmente manifestado a libertação dele. E fiquei falando: você é um homem de Deus. Ele falou: deixa eu morrer, pastor, deixa eu morrer. Você não vai morrer, eu já te vejo um grande homem de Deus. Hoje, lá nos bairros carentes, ele é conhecido como Pastor Marcelo. O filho dele já é até pastor ordenado. Esse é o Marcelo, transformado. Ele não tinha nem dente, muito menos documento. Mas arranjamos dente, documento e tudo mais para ele. Ele mudou para fora do bairro popular. Ele falou: pastor, tem na minha própria casa, meu carro, minha empresa. As coisas prosperaram na vida dele. Olha aqui, a esposa dele. Aqui a netinha, na realidade. Mostra a outra foto aqui que eu mandei para você. Não tem outra? Tem uma outra com o filho dele, aquele dos 4. É o filho dele que é pastor. E a filha e a esposa. Um dia, quando ele me levou lá para um lugar que ele estava ajudando muitos outros que estavam saindo das drogas, ele me levou. Ele falou assim: vai lá na casa de recuperação, onde eu estou ajudando muita gente. Ele que estava liderando aquela casa de recuperação naquela época. Ele falou: eu estou ajudando muita gente. Eu falei: tá, eu te apanho aonde? Ele falou: não, eu vou te apanhar lá no condomínio. Eu falei: no seu? Você tem carro? É, sim, no meu carro, pastor. Me levou lá, aquele monte de rapazes e homens, todos saindo das drogas. Ele falou: esse aqui é aquele que eu falei, que tirou o laço do meu pescoço. Ele acreditou em mim. Eu hoje sou homem de Deus. Vocês também podem ser homem de Deus. Depois ele me levou de volta lá para o condomínio. Era longe a viagem, porque a casa de recuperação lá no interior. Quando chegamos, entrou com carro e tudo no nosso condomínio. Aí eu fui abraçado. Eu falei: estou com santo orgulho de você, Marcelo. Santo orgulho de você. E eu fui abraçando, dando tchau. Aí ele falou: pastor, você ouviu o decalque no meu carro? Eu falei: não, deixa eu ver. Aí estava escrito bem grande lá: obrigado, Jesus e o meu pastor por acreditar em mim. Eu quero falar uma coisa para você.
Se você crê no poder daquilo que Jesus fez na cruz, você crê que não existe nenhuma situação impossível. Até aqueles casos que dizem, pastor, quando o pau nasce torto, até as cinzas são tortas. É mentira, porque pau que nasce torto, não morre torto. Se ele passar pelas mãos do carpinteiro Jesus, ele é transformado, é feito uma nova pessoa.